último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2. Todos encontraram? Amém? Amém. Vai dizer assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Meu Deus. Naba churicanta, nadecanta, naira churicanta, nabacaia. Decanta nas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Decanta na baixo, misericórdia, decanta nas. Poderoso Deus, pode se assentar, adorando, glorificando, bendizendo o nome santo e poderoso do Senhor. Aleluia. O primeiro versículo que nós lemos, na primeira frase, vai dizer: depois destas coisas olhei. Deus, Ele prepara um momento para João, um momento de dificuldade, um momento em que João estava aprisionado na ilha de Patmos, um momento em que João estava vivendo um período de perseguição na igreja, um momento em que João talvez se encontrava ali na solidão, decepcionado com todos os fatos que ele estava vivenciando. Mas agora ele vai nos mostrar a visão ao qual ele teve da parte de Deus. E ele começa dizendo: depois destas coisas, porque Deus já havia começado a fazer revelações para ele. E as revelações que Deus faz para João traz ao conhecimento dele para que ele escrevesse e entregasse em mensagem às 7 igrejas que estavam na Ásia. E nós entendemos pelo plano de fundo da história em que João vive, que estas 7 igrejas na Ásia, ela nos traz ao entendimento 7 igrejas coexistentes no mundo espiritual. Estas 7 igrejas da Ásia nos traz ao entendimento 7 tipos de crentes que habitam ou que adoram debaixo da mesma igreja. A igreja na Ásia, ela traz 7 tipos de líderes religiosos. E aí o Senhor vai revelando para João que primeiro a igreja de Éfeso, ou o crente Éfeso, ou o líder Éfeso, era aquele que estava vivendo um amor decadente, aquele que havia abandonado o primeiro amor. A segunda revelação das igrejas para João é sobre a igreja de Esmirna, a igreja que estava vivendo martírio, mas que permanecia firme nas suas tribulações. A terceira revelação foi de Pérgamo, a igreja que se misturava com o mundo. A quarta revelação foi de Tiatira, a igreja que estava em prostituição espiritual. A quinta igreja era de Sardes, que tinha a aparência que estava viva, mas estava morta. A sexta igreja era de Filadélfia, que apesar de não ter recursos, se mantinha fiel sobre todas as coisas. A sétima igreja era a igreja de Laodiceia,
a igreja que não era fria e não era morna, a igreja que não era fria e não era quente, ela estava morna, e ainda o Senhor Jesus estava batendo na porta pelo lado de fora e não conseguia entrar. Meu Deus. Por isso que eu disse que talvez João estivesse decepcionado, porque foram pesadas as revelações que ele teve. Foram difíceis de entender que no seu tempo, na sua era, nas igrejas que haviam se levantado naquele tempo, cada uma estava andando para um determinado caminho, e pouquíssimas eras que agradavam o coração do nosso Deus. Mas a palavra de Apocalipse 4, ela vai nos trazer uma revelação que vai deixar o coração de João alegre novamente. Meu Deus. Porque nós vamos ver aqui que o João, ele recebe a revelação de uma porta aberta no céu. Meu Deus. Não importa se na terra ele está vivendo um momento de prisão, de solidão e de desesperança, João olha para o céu e enxerga uma porta aberta para ele. Aleluia. João é o último remanescente do apostolado de Cristo. João é o último remanescente do apostolado de Cristo. Talvez você seja o último remanescente lá na tua casa. Talvez você seja o último remanescente dentro da tua igreja. Talvez você seja o último remanescente dentro da sua sessão de trabalho. Mas assim como João, hoje Deus coloca espiritualmente para a igreja do Senhor uma porta aberta no céu. E diz a palavra, não somente uma porta aberta, mas também aparece uma voz dizendo ou fazendo um convite: vem para cá, sobe para aqui, aleluia. E uma porta se abriu no céu para João, e um convite foi feito: sobe para aqui. Sabe o que isso quer dizer? Está difícil aqui na terra? Então sobe para o céu, a porta está aberta. Está muito difícil, as tribulações, as enfermidades, as perseguições, as lutas, tudo está contra você. Então aceita o convite do Espírito Santo nesta noite. Olha para o céu, recebe o convite do Espírito Santo e entra para o gozo do nosso Senhor. Aleluia! Aqui na terra, não importa se tem igreja que abandonou o primeiro amor, não importa se tem igreja que tolera Jezabel, não importa se tem igreja que sofre perseguição, não importa se tem igreja vivendo prostituição espiritual, se misturando com o mundo e trazendo profano, não importa se tem igreja morta ou se tem igreja fria, importa que eu e você sejamos cheios do Espírito de Deus. Porque só quem for cheio do Espírito de Deus, em meio à perseguição, em meio à tribulação, em meio às problemáticas desta terra, vai ter ouvidos para ouvir o convite que vem do céu. O convite de uma porta aberta. Isso significa que os céus estão abertos para mim e para você. Para de pensar no que é terreno. Para de pensar no que você deixou em casa, no que você vai ter que resolver amanhã, naquela situação que tanto te entristeceu e o teu coração está perturbado. Para de pensar em coisas desta terra. Deus quer nos mostrar hoje coisas do céu. Por isso Ele abre portas do céu. Por isso Ele faz um convite para a igreja subir para o céu.
revelação que João tem, ele vê um trono. A porta do céu se abre, o convite é feito. Agora João, ele enxerga um trono, e João começa em espírito, num arrebatamento de espírito, ele começa a entrar na sala do trono do Deus Todo-Poderoso. E ele enxerga naquela sala um trono. E a palavra, ela é bem sucinta em dizer um trono. No transcorrer do livro nós vamos ver que haviam diversos tronos no céu, mas aqui a revelação é de um trono. E trono fala de domínio, trono fala de poder, trono fala daquele que rege as nossas vidas, daquele que tem o domínio sobre mim e sobre você. Por que era necessário João entrar na sala do trono? João precisava daquela intimidade com Deus. João precisava naquele momento, naquele instante, adentrar as regiões celestiais, porque João estava necessitado de estar diante do trono. E por que João precisava ver o trono? Porque crente que não vê trono, ele não vê a destra de Deus. Crente que não vê o trono, ele não enxerga as dimensões celestiais, ele só enxerga dimensões carnais. Para enxergar dimensões espirituais tem que subir. Para poder entender a mente de Cristo tem que subir. Para poder enxergar o que Deus tem preparado para a igreja, tem que estar do lado de cima. Não dá para estar do lado de baixo. Por isso o convite nesta noite é: sobe para cá. João precisava entrar na sala do trono, porque ele precisava ser renovado na sua mentalidade. João, ele estava aprisionado numa ilha cheia de feras selvagens. Ele estava ali por causa da palavra, por causa da fidelidade, por causa do amor que ele tinha com Cristo e com a sua obra. E quando isso acontece nas nossas vidas, é natural a gente ficar decepcionado. Se decepciona com a obra, com a igreja. Mas por que o pastor fez isso e não fez aquilo? Por que culto de domingo e não de sábado? Por que ensaio hoje e não amanhã? Por que aquele foi para lá, aquele vem para cá? Quando a gente não tem a nossa mentalidade renovada, a gente começa a olhar só coisa da terra, só coisa no plano, à altura dos nossos olhos. Mas nesta noite Deus quer nos levar para uma dimensão espiritual superior, para a gente enxergar de cima qual é a visão de Deus, qual é o prisma de Deus. E a gente só vai enxergar como Deus se a gente olhar de onde Deus olha. Aleluia! Eita, abre os olhos, Senhor, abre os olhos. No céu, Deus corrige o foco de João. Quem sabe Deus te trouxe aqui nesta noite para corrigir o seu foco. Quem sabe você está olhando a situação política, a situação social, a situação de miserabilidade do povo, a situação de pobreza da nação. Quem sabe você está olhando a situação da sua família, que você convida, chama e não vem para a igreja. Quem sabe você está olhando para as situações que você não tem domínio, não tem alcance sobre elas. Mas Deus hoje quer corrigir o teu foco. Quando você começar a olhar para o alto, Deus começa a te dar direcionamento de visão. Meu Deus, eu recebo, Senhor. Para enxergar como Deus, para perceber as coisas do ponto de vista de Deus. Porque no céu Deus mostra a glória que é infinita. Sabe por que tem que ter culto todo dia? Porque a glória que sentimos aqui, ela se acaba. A glória que desce sobre a casa de Deus, sobre nós, templos do Espírito Santo de Deus, essa glória se acaba. Se alguém falar: nossa, como sua roupa está feia hoje, pronto, a glória se foi.
Se alguém fizer um comentário, tá gordinha, hein? Pronto, a glória acabou. Mas quando nós passamos a conhecer a glória do alto, aí a chama não apaga mais, porque o fogo tem que arder continuamente no altar. Tem que ter fogo. E só vai ter fogo se vier do céu. Lembra? Não podia ser fogo estranho. Não podia sair de outro lugar que não fosse do altar de Deus. O fogo tem que vir do altar. Aí a glória não acaba. Aí a glória não diminui. Mas nós só conseguimos entender isto quando enxergamos a glória divina. No céu, João, ele estava fazendo aquela visita, recebendo aquele convite para ser renovado das suas forças, porque ele tinha que continuar a sua caminhada como continuou. E nesta noite Deus também está renovando as suas forças. Ele está te levando ao alto, te enchendo da glória que vem do alto, te capacitando para você continuar fazendo o querer dele, a obra dele, a vontade dele na terra, mas com a glória dele sobre você. A terceira revelação que é feita a João é que, além dele ver o céu aberto, o convite que é feito e um trono, ele avista aquele que estava assentado sobre o trono. Porque a palavra não vai nos falar de um trono vazio. Você não serve a um Deus destronado. Destronado é Satanás. O nosso Deus, ele tem um domínio, ele tem um trono, ele tem a sua glória, ele tem o seu poderio, e ele rege todas as nações, queira o inferno ou que não queira. O Senhor é dominador de toda a terra, e todas as coisas estão debaixo da sua graça. Quando João avista aquele que estava sentado no trono, ele vê que ele passeava no meio dos candeeiros. O Senhor não é inerte ao culto que prestamos a Ele. O Senhor não fica parado quando vê eu e você adentrando a casa dele. Ele passeia no meio da igreja. Ele chega até mim e você para receber a adoração, o louvor, a glória, as palavras de gratidão. Ele passeia no meio da igreja, e ele é quem tem na mão as 7 estrelas, que são o anjo da igreja. Estamos falando de poderio, de domínio. O anjo da igreja é mais um dos instrumentos de Deus na terra. Quem tem o anjo da igreja na mão é Deus, aquele que está no trono, aquele que se assenta no trono, aquele que domina toda a terra e todo o céu. Quando João vê aquele que se assentava no trono, ele vê que ele estava todo vestido de vestes talares, ou de vestes longas, roupas compridas, como era típico de um sumo sacerdote. Ele vê que o seu peito, ele é cingido, e ele possui uma cinta de ouro. E João vê que os seus cabelos são brancos como a alva lã, como a neve. E ele vê que os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés são como de bronze polido, refinado na fornalha, e a sua voz é como um som de muitas águas. Glória a Deus! Aquele que estava sentado sobre o trono, ele tinha na sua boca uma espada afiada de 2 gumes, porque ele tem o domínio e o controle sobre toda a situação. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força.
Não é aquele sol das 6 horas da manhã. É o sol na sua plena força. Tanto é que no céu não precisa de luminares, porque o nosso Jesus, Ele é a luz daquele lugar. É Ele quem ilumina aquele lugar com o brilho da sua glorificação. E João ainda vê naquele que estava sentado sobre o trono, que ele possuía nas mãos as chaves do inferno e da morte. E é esse quem faz o convite para João. Foi este ser sentado sobre o trono que faz o convite para João: vem para cá. É o Cristo glorificado que nesta noite faz o convite para a igreja: vem para cá. Sabe o que é? Deus está te oferecendo colo nesta noite. O Pai está pedindo, está dizendo para você: precisa de colo? Então vem cá, eu sou teu Pai, eu sou teu socorro, eu sou o teu ajudador, eu sou o teu auxílio, eu sou aquele que te sustenta. Se precisa de um abraço, então vem que o Pai te aconchega. Aleluia. É Ele quem abre as portas dos céus para a igreja. É Ele quem caminha no meio da igreja. E é Ele quem chama para junto dele. É o Espírito de Deus quem convence o pecador da justiça, do juízo. É o Espírito Santo quem trabalha no meu e no teu coração. Foi Ele que te trouxe. É Ele quem vai te levar em paz para o teu lar. É Ele que conhece as aflições do teu coração. E é Ele quem fala contigo nesta noite. Aquele que está assentado sobre o trono, ele tinha a aparência de pedra jaspe e sardônica. E ao redor do seu trono havia um arco celeste, e parecia semelhante a esmeralda. Para concluir esta palavra, nós vamos ver que o Jesus glorificado sentado no trono, ele se assemelha a jaspe. Isso simboliza a perfeição de caráter. O jaspe é uma pedra translúcida, que simboliza o amor perfeito. Simbolizando o amor perfeito, ele simboliza o caráter do amor de Cristo para a igreja. A pedra sardônica, ela simboliza a justiça perfeita. Aqui o Senhor está dizendo para a sua igreja: Ele é o perfeito amor e Ele é a perfeita justiça. Ele é perfeito amor e Ele é perfeita justiça. Ele é quem ama a tua vida e Ele é quem peleja as tuas causas. Ele é quem faz justiça na minha e na tua vida. Ele é quem justifica a igreja. Ele é quem pleiteia a causa da igreja. É Ele quem decide quem está certo, quem está errado, quem vai para o céu e quem não vai. Porque o convite pertence ao dono do local, ao dono da sala do trono. Ao redor do trono de Deus, do trono daquele que está assentado, existia um arco celeste. Isso simboliza a aliança perfeita. Quantas vezes eu e você fizemos aliança com Deus e quebramos a aliança com Deus? Quantas vezes prometemos coisas para Deus e quebramos a promessa que fizemos para Deus? E quantas vezes o Senhor não tem tido misericórdia da igreja? E graças a Deus por isso, porque o Senhor, Ele é fogo consumidor, mas Ele é misericórdia e graça. E este arco celeste simboliza a aliança perfeita. Então não é minha aliança com Deus, não é sua aliança com Deus, é a aliança de Deus com a terra, é a aliança de Deus com a igreja, é a aliança de Deus com você. É perfeita, não vai se quebrar, não vai se romper, o adversário não vai roubar, e você vai conseguir atender o convite do Mestre. E para concluir, a semelhança dele era de esmeralda. E esmeralda, ela é a cor do equilíbrio, ela é verde, é a cor do equilíbrio.
estuda as cores, disse que o verde é a cor que não cansa os olhos humanos. Então, se não cansa os olhos humanos e o trono de Deus tem a semelhança de esmeralda, então a gente não cansa de olhar para Cristo. Então os anjos não cansam de adorar a Cristo. Então os seres que estão no céu não se cansam de estar diante da presença do Todo-Poderoso. É por isso que a gente vem no culto aqui, vai no culto em Suzano, vai no culto em outro lugar, e o Senhor se revela em glória para nós, e a gente não cansa, a gente quer mais de Deus, a gente quer mais louvar ao Senhor, a gente quer mais se entregar na presença de Deus, porque quando olhamos para o trono, quando olhamos para Cristo, a gente não cansa. Há um equilíbrio na nossa vida defeituosa, a nossa vida desequilibrada, ela passa a ser equilibrada quando os nossos olhos estão fitados no céu, quando os nossos olhos estão fitados no trono, quando os nossos olhos estão fitados em Cristo, a gente alcança o equilíbrio que o cristão tanto precisa e tanto almeja. Que o Espírito Santo ele possa, através desta palavra, trabalhar e continuar falando melhor aos nossos corações. Que nós não venhamos nos cansarmos de servir a Deus, que não venhamos a desistirmos deste Deus tão poderoso, tão maravilhoso, porque hoje é feito um convite a nós por alguns minutos ou alguns milésimos de segundos para adentrar as mansões de glória e sentir a glória de Deus. Mas chegará um momento em que a igreja vai morar nesta glória. Chegará um momento em que a habitação da igreja será diante do trono do Todo-Poderoso, diante daquele que vive e reina sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a igreja em o nome de Jesus.